já começar. Obrigada pela lembrança. Já começou. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula. A última aula que a gente teve foi sobre bactérias gram-positivas de interesse médico. E hoje a gente vai tratar de outro tipo de micro-organismo, que são as bactérias gram-negativas, certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver 6 espécies principais e eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, porque eu sei que a última aula foi um bombardeio, né, de informações. Então, para essa classe de micro-organismos, para esse grupo, na verdade, de micro-organismos, eu escolhi algumas espécies que são representativas das bactérias gram-positivas, tá, pessoal? Óbvio que não só são essas as bactérias negativas, desculpe, de importância médica. Mas essas são importantes, claro, e elas são representativas do grupo como um todo, tá bom? Então, vamos começar. Vamos começar aqui com uma das principais representantes, que é a Escherichia coli, ou E. coli. Vamos entender um pouquinho sobre a morfologia desse micro-organismo, vamos entender sobre os fatores de virulência e quais são, na verdade, as doenças que estão relacionadas a esse micro-organismo, tá? A Escherichia coli, ela foi descoberta por esse pesquisador aqui, Theodor von Escherichia, que era pediatra e também era professor, né? Era um pesquisador, que em 1885 ele foi convidado a estudar e identificar características de uma bactéria que estava causando diarreia, tanto em adultos quanto em crianças. E aí, por ter descoberto esse micro-organismo, por isso que ficou Escherichia, por causa do nome dele, né? Bem, como vocês podem ver aqui pela figurinha, esse micro-organismo é bastante encontrado nas fezes, e esse micro-organismo possui colônias comensais no nosso intestino grosso. Então, você que está assistindo essa aula, muito provavelmente está sendo colonizado por Escherichia coli. Tudo bem, porque fica aqui nessa região do cólon, do intestino grosso, tá? Por isso que o nome Escherichia coli. E aí, quais são as características desse micro-organismo? Como vocês podem ver, é um micro-organismo bacilar, ele tem esse formato de bastonete, e ele pode ser dotado de fímbrias, que são esses, como se fossem extensões aqui, que parecem como se fossem pelinhos, mas não são pelos, né? São fímbrias, são extensões proteicas, e essas fímbrias, geralmente, quando elas estão nos micro-organismos, elas estão relacionadas à adesão. Também possui flagelo, é um micro-organismo flagelado, e esse flagelo é diferente dessas fímbrias, ele ajuda muito mais a motilidade do que a adesão, então são dois fatores de virulência bastante importantes para que a gente entenda por que esse micro-organismo causa doença. E aí vamos às características de ele ser classificado na coloração de Gram como Gram negativo, né? Ele não tem aquela camada espessa de peptidoglicano. Na verdade, a camada de peptidoglicano dele é bem fininha, né? Entre duas membranas, uma mais interna e uma mais externa. E vocês, como já sabem, quando a gente submete isso à coloração de Gram, a gente não tem muito bem essa coloração pelo cristal violeta em si. Então, quando a gente coloca o contracorante, que é a safranina, a gente tem a coloração avermelhada da colônia, ou daquela célula, né? Permitir a entrada de mais 2 pessoas. Estou dando essas paradinhas, pessoal, porque tem gente pedindo para entrar, tá bom? Bom, e essas características, elas são visualizadas ao microscópio, né? Como vocês podem ver, quando a gente faz a coloração de Gram, a gente vai no microscópio e vê essas características desse micro-organismo. Vou parar mais uma vez para dar entrada ao pessoal. Já já vai chegar todo mundo e aí vai parar essas entradinhas, tá bom? Então, vamos lá.
Esse micro-organismo, pessoal, produz catalase, né, que é uma enzima, então é catalase positiva, a gente já viu isso um pouquinho, e é um micro-organismo anaeróbio facultativo, tá? Geralmente, ele sobrevive melhor na ausência de oxigênio, mas também ele consegue habitar locais na presença de oxigênio, mas ele prefere sem oxigênio. E ele é um micro-organismo que consegue fermentar a lactose. Então, é um micro-organismo fermentador. Alguns micro-organismos não são capazes de fermentar, às vezes eles oxidam os açúcares, eles não propriamente fermentam. Então, eles têm essa enzima chamada beta-galactosidase, que vai converter a lactose em glicose, que vai ser o açúcar, e galactose. Quando a gente coloca esse micro-organismo para crescer no meio dotado de phenol red, que é como se fosse um indicador, né, do meio de cultura, a gente tem a mudança de cor desse meio de cultura, de avermelhado para amarelado. E aí a gente consegue entender que há a produção aí desses metabólitos produzidos por Escherichia coli, que fazem com que o meio mude de pH, e a gente tem essa mudança a partir da produção dessa lactose. Tá bom, pessoal? Até aí tudo bem? Tá dando para entender tudo? Se não der, vocês vão avisando aí, eu vou dando uma paradinha, tá bom? Tô tentando ir bem devagar para não assustar ninguém, como eu fiz da última vez. Outras características importantes dessa espécie é que ela possui uma cápsula. E o que é essa cápsula? É uma camada ainda mais externa, e essa camada externa ela é dotada de polissacarídeos. E esses polissacarídeos, como a gente viu na primeira aula, eles são importantes para driblar o sistema imune, o processo de evasão do sistema imune. Então, esse micro-organismo também é encapsulado. Como eu falei para vocês, tem flagelo, que auxilia na motilidade, e tem fímbrias. Algumas espécies de Escherichia coli são inofensivas. Isso quer dizer que elas vivem no nosso corpo e habitam o ambiente de uma forma muito, enfim, pacífica. Mas existem aquelas que são patogênicas. E a gente classifica essas patogênicas por sorotipo, ou por tipos patogênicos. E aí tem muitos sorotipos, né? Tem aqueles que são mais determinantes, tem aqueles que são menos determinantes, tem os que são associados a doenças diferentes. E a gente vai ver aqui. Eu não vou cobrar de vocês cada sorotipo, mas eu preciso que vocês entendam da espécie como um todo, o que é que elas causam, o que é que elas não causam no ser humano. E aqui, só para vocês terem uma ideia, utilizando esse H, eosina bludimetileno HOLT, né, a gente consegue isolar esses micro-organismos e consegue ver o crescimento dele aqui como se fosse um verde metálico. É bem bonito, né? Estão vendo aqui? Eu acho bem bonitinho. Então, é um micro-organismo que ele é facilmente encontrado em amostras no nosso corpo. Não é difícil de ser encontrado, principalmente no trato. Professora? Sim, pode falar. Com licença, a senhora poderia falar um pouco mais alto, por favor? Sim. Falo sim. Então, aqui, pessoal, vocês estão vendo formas onde a gente pode classificar os sorotipos desses micro-organismos, certo? Os sorotipos são baseados nos antígenos que esse micro-organismo possui. E o que é antígeno, como vocês já sabem, são elementos que o sistema imune identifica como estranhos, né? Que causam uma reação imunológica. E esses antígenos podem estar em diversas partes do micro-organismo. Pronto. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, pessoal, vocês falem, que aí eu posso falar mais alto e tudo, tá bom? Aí vocês abrem o microfone. Vamos lá. Então,
como eu estava dizendo para vocês, uma bactéria ela é formada por vários elementos e todos esses elementos praticamente são passíveis de serem antígenos. Então, a classificação desses micro-organismos é dada a partir desses sorotipos, né? E aí vocês vão ver que tem umas nomenclaturas em relação ao antígeno capsular, ao antígeno somático, flagelar, das fímbrias, e aí a gente vai ter esses fatores de virulência levados em consideração nessas classificações assim, ó. Porém, não estou falando isso só a título de ilustração, porque vocês não vão decorar isso aqui, nem tem para quê. Só para vocês, quando vocês forem nas leituras, vocês vão ver essas siglas e vão ficar, mas como assim? Então, essas siglas, elas são pensadas de acordo com esses sorotipos, né? Só que existe essa classificação que eu acho um pouquinho mais fácil, dos tipos patogênicos, né? Eles agrupam a Escherichia coli em grupos de micro-organismos que causam doenças pelos mesmos fatores de virulência. Então, existem 5 patótipos, ou patotipos, enfim, de E. coli, principais, tá? 5 principais, não quer dizer que só existe essas 5. Tem a ESTEC, que é a E. coli produtora de toxina Shiga, ou semelhante à toxina Shiga, que também pode ser encontrada como enterohemorrágica. Tem a ETEC, que é a enterotoxigênica, a EIEC, que é enteroinvasiva, a EPEC, que é enteropatogênica, e a UPEC, que é uropatogênica. Professora, você vai cobrar isso aqui? Eu não vou cobrar isso aqui, pessoal. Eu só preciso que vocês entendam que existem esses sorotipos, que existem esses patotipos e que a E. coli é uma, vamos dizer assim, uma espécie que ela é capaz de causar doenças bem diferentes de acordo com a especificidade de cada uma das cepas, tá certo? Eu não vou pedir para vocês decorarem isso aqui não, até porque não faz nem o menor sentido. Uma coisa que vocês podem consultar no livro a qualquer momento. Então, vamos lá. Professora? Sim. No caso, todas essas que você deu agora o exemplo, possuem cápsula e flagelos, todas têm essas características que está aí, as fímbrias também. Sim, geralmente elas possuem essas características. Agora, dentro de uma colônia, dentro de um mesmo grupo de micro-organismos, eles podem começar a expressar genes para suprimir ou para aumentar a produção de determinada molécula que levam à produção de mais ou menos fímbria, de mais flagelo ou menos flagelo. Mas como modelo principal, né, como modelo de estudo, vocês podem assumir que eles têm todos esses elementos sim. Certo? E aí vamos estudar um pouquinho sobre cada um desses grupos, levando em consideração essas características e levando em consideração também as manifestações clínicas. Então, vamos começar com a E. coli, produtora de toxina Shiga, de Shigella ou Shigella. É uma toxina que é produzida por outro grupo de micro-organismos, só que ela é muito parecida com a mesma toxina que aquele micro-organismo produz. Então, é por isso que é Shiga-like. Então, esse micro-organismo liga-se às células intestinais, como vocês estão vendo aqui, células intestinais irrigadas, começam a causar inflamação naquela área, por estarem produzindo essa toxina, e começam a causar diarreia sanguinolenta. Nem todas as espécies de E. coli causam diarreia sanguinolenta. Essa aqui, desse grupo, que produz toxina Shiga-like, ela produz uma diarreia sanguinolenta, certo, pessoal? E aí, esse micro-organismo, ele pode acabar evoluindo a doença para um quadro um pouquinho mais grave, um pouquinho não, é bastante mais grave, que é a síndrome hemolítico-urêmica, onde a gente não tem mais somente esse micro-organismo ou essa toxina presente lá no trato gastrointestinal. Ela atinge o trato gênito-urinário. Essas moléculas aqui vão se desenvolvendo, né? Como eu falei para vocês, essa toxina ela vai sendo produzida e através da corrente sanguínea, depois que há
aquela manifestação diarreica, sanguinolenta que eu falei para vocês, que também é conhecida como colite hemorrágica, essas toxinas, elas entram na corrente sanguínea e a gente sabe que o sangue ele é filtrado o tempo todo no nosso corpo. Então, elas vão parar lá no rim, mais especificamente nos glomérulos. Então, elas vão afetar essas... Volta para o seu canto. Elas vão afetar aqui esses triângulozinhos que estão representando a toxina, elas vão afetar principalmente as células endoteliais dos glomérulos e as células epiteliais dos túbulos, são as células epiteliais tubulares. Então, como vocês estão vendo aqui, elas vão acabar entrando e causando dano nessas células desse trato aqui, que é extremamente delicado, né? E precisa ter uma funcionalidade muito importante. O que é que vai causar na pessoa que está desenvolvendo a síndrome hemolítico-urêmica? Proteinúria, trombocitopenia, né? E isso vai agravando aí o quadro, levando a essa síndrome hemolítico-urêmica. O que é que pode acontecer como desfecho, né? Pode levar, já que a gente está mexendo com o rim, à insuficiência renal. O rim, ele começa a entrar em isquemia, porque ele está passando por um processo de inflamação muito forte, né? Ele está tendo as suas células degradadas, ele está tendo um desbalanço das suas funções, e ele começa a não conseguir mais filtrar esse sangue, levando à uremia. E temos também o quadro de hemólise microangiopática. Nesse quadro de hemólise, microangiopática, a gente tem a hemólise, claro, onde as células sanguíneas, elas estão sendo quebradas, né? Enfim, o conteúdo está sendo extravasado, e aí a pessoa que está acometida começa a apresentar um quadro de anemia, uremia, e essa anemia hemolítica, falha nos rins e trombocitopenia pode levar à morte, se isso não for tratado. Então, a E. coli, por mais que seja um micro-organismo que está lá no nosso corpo, vivendo de forma comensal, e não causando nenhum tipo de problema, ela pode causar problemas tão graves quanto uma insuficiência renal. Isso vai depender da suscetibilidade do hospedeiro, né, que somos nós, isso vai depender da cepa, da adaptação da cepa ao corpo da pessoa e de outros fatores de predisposição a doenças, certo? Agora eu vou passar... Não está passando não, querido. Pronto. Agora eu vou passar para outro tipo de E. coli, tá? A enterotoxigênica. Diferente Professora, dessa... Sim. Desculpa, mulher, tá só interrompendo, mas você poderia repetir assim, bem sucintamente o slide passado, porque eu fiquei um pouco confusa. Pronto. Qual foi a parte que você pegou, que você não entendeu melhor? Não, eu queria só que você explicasse assim como se dá essa insuficiência, de novo. A anemia que você falou. Isso, é porque vamos dizer assim, essas células que estão ali habitando esse trato aí do rim, que é bem cheio de um epitélio muito delicado, elas vão começar a ser degradadas, elas vão começar a sofrer algum tipo de inflamação e vai acabar sendo degradado. O processo inflamatório em si, o recrutamento dessas células de defesa vai ajudar nesse processo de inflamação, e a presença dessas toxinas pode levar à hemólise. E essa hemólise, nessa região, pode se agravar e levar a um quadro de anemia. Porque essa toxina, ela começa a degradar várias células daquele trato, inclusive as células sanguíneas que estão ali perpassando, né? Quando esse tecido desse rim começa a ficar ainda mais
entrando em morte celular, ele vai perdendo a sua funcionalidade, vai entrando em isquemia e o rim começa a não mais conseguir filtrar o sangue corretamente. E aí a gente vai ter tanto um quadro de uremia, como um quadro de anemia, como a gente falou anteriormente. Pode haver formação de trombos também, dependendo do tipo de evolução da doença, como eu falei para vocês. Então, essa síndrome hemolítico urêmica pode vir a se desenvolver desde uma inflamação e uma degradação desse tecido glomerular e tubular, até chegar a um ponto de o rim se tornar não funcional. Pode ir evoluindo a doença, até formar uma anemia, enfim, são os quadros um pouquinho mais graves. Tá Entendeu, bom, mais ou professor. menos? Entendi, sim. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Vamos para a enterotoxigênica, também conhecida como ETEC. Essa cepa, como vocês sabem, elas estão ali, né, no trato gastrointestinal, e elas causam inflamação intestinal através de duas enterotoxinas. Uma enterotoxina que ela é sensível ao calor e uma enterotoxina que ela é estável ao calor. A gente chama de termorresistente às estáveis e termolábil às sensíveis. Então, essa inflamação intestinal que é causada pela produção dessas duas enterotoxinas, que já são diferentes daquela Shiga-like, já é outra coisa, provocam a formação de fluido no intestino e a manifestação clínica mais comum é uma diarreia aquosa, porém não é uma diarreia onde há sangramento. Ela não tem destruição da parede do intestino. Ela só promove uma inflamação e essa inflamação provoca a formação de fluido nesse tecido, né? Nesse tecido do lúmen, e aí ocorre a diarreia aquosa. Então, já é bem diferente da manifestação clínica que a gente viu anteriormente. Ela não tem essa característica de invadir o tecido genital-urinário como a outra, e aí é mediada essa ação por duas toxinas que podem ser neutralizadas pelo calor e toxinas que são termorresistentes, precisam de uma temperatura maior para serem neutralizadas, certo? Então, de certa forma, é uma manifestação mais autolimitante. Temos também a enteroinvasiva. A enteroinvasiva, ou também conhecida como EIEC, é causada por uma resposta inflamatória a uma diarreia sanguinolenta. Esses micro-organismos, eles vão afetar e vão acabar destruindo a mucosa do cólon. E aí, isso gera no paciente uma diarreia apresentando sangue. Então, já é diferente da que a gente viu anteriormente, porque aqui a gente tem a degradação dessa mucosa. Lá, a gente não tem essa degradação da mucosa, a gente tem a ação apenas das toxinas para formar um fluido onde a gente tem diarreia não sanguinolenta. E aqui a gente já tem uma diarreia sanguinolenta, tá bom? Temos também a enteropatogênica, ou EPEC, que é diferente das outras, a outra ela atingia mais a questão das microvilosidades, essa daqui não, ela destrói o citoesqueleto. E o que quer dizer isso? Essa célula, para ela ter essa forma dela bem direitinha, ela é toda estruturada através de um citoesqueleto aqui dentro dela. Isso vocês viram lá em citologia. Quando esse micro-organismo ele vem e destrói essa conformação celular, o que é que vai acontecer? A célula vai ter um pouco mais de dificuldade de exercer as suas funções. Portanto, ela vai ter dificuldade de absorver água e nutrientes. E aí a pessoa vai ter uma diarreia também, onde ela vai acabar perdendo bastante água e nutrientes. Esse tipo de diarreia é muito comum em crianças na primeira infância, certo, pessoal? Fiz um riscadeiro aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido. Então, vocês vejam que cada cepa de micro-organismo, né, cada linhagem de Escherichia coli vai produzir uma manifestação clínica que são semelhantes, mas são diferentes.
uma está afetando o tecido, uma está causando inflamação, a outra produz 2 toxinas, a outra quebra o citoesqueleto. E aí cada uma vai provocando diferentes manifestações. Pode falar. Professora, a senhora poderia repetir a da enterotoxigênica, que foi essa daí. A senhora falou que a sensível ao calor é chamada termolábil, tá? Termoláveis. Isso, termolábio. Termolábil. E a outra é chamada como? Termorresistente. Aí vocês podem encontrar na literatura estável ao calor, sensível ao calor, termolável, termorresistente. Vocês, quando forem fazer as leituras, vocês vão ver que tem essas denominações. Bom, e por fim, temos a E. coli uropatogênica, que é muito comum. O que é que ela causa? Principalmente infecções urinárias. Vamos dizer assim, pacífica, até que ela habite aqui a região da vulva, principalmente nas mulheres, né? Os homens também têm, mas é uma manifestação principalmente encontrada nas mulheres, a infecção urinária através de E. coli. Então, tem aí a contaminação que vem do trato gastrointestinal até essa região, onde tem, enfim, uma contaminação comum que pode acontecer através de diferentes hábitos. E aí a gente tem a colonização dessa região, que não é uma região que tem esse micro-organismo como próprio, não participa da microbiota própria. Por isso acaba causando doença. Então, 90% das infecções urinárias comunitárias são causadas por E. coli. É muito comum. Quem já fez aqui o exame de cultura para saber qual é o micro-organismo que está causando aquela infecção urinária de recorrência, muita gente tem esse resultado de E. coli. E também está relacionada a 50% das infecções urinárias hospitalares. Então, tem uma alta incidência aí, certo? Esse micro-organismo pode levar a um quadro de cistite, certo? E é um micro-organismo que ele apresenta hemólise, ou seja, ele lisa hemácias. E lisa outras células também, porque ele produz aí alfa e beta hemólise, ele é alfa e beta hemolítico, que a gente já viu nas outras aulas, que quando a gente tem essas enzimas, né, que causam hemólise, a gente pode classificar os micro-organismos como alfa e beta hemolítico. Dessa forma, geralmente, esses micro-organismos que têm essas características, eles são mais virulentos, eles causam doenças de maior importância, porque eles vão acabar causando lise aí das células do trato gênito-urinário. Pode levar também a um quadro de pielonefrite também. De uma forma mais severa, a gente tem aí essa, vamos dizer assim, como se o micro-organismo atingisse, né, os rins, e aí causa manifestações clínicas um pouco mais severas, tá bom? Então, vejam que para cada tipo de micro-organismo dentro do grupo E. coli, a gente tem diferentes manifestações clínicas, que vão aí, esses micro-organismos, eles vão ter tropismo por diferentes lugares. E o que é esse tropismo? Eles vão ter preferência de estar em diferentes ambientes dentro do corpo da pessoa e por isso eles causam doença em diferentes ambientes, em diferentes tecidos, certo? Mas eu trouxe esse apanhado, vocês vão ver que nos livros, às vezes, cada uma dessas Escherichia coli é um capítulo. Tem livros que trabalham assim, tem livros que não. Utiliza só um capítulo para falar de tudo, mas vocês vão ver que tem uma lista enorme de E. colis. E não é a nossa função aqui fazer vocês decorarem tudo. Eu quero só que vocês entendam que é um micro-organismo, né, uma espécie multifacetada que atinge principalmente o trato gastrointestinal e o trato genitourinário, podendo afetar os rins também, de uma forma mais severa. Tá bom? Como é que a gente faz o diagnóstico de E. coli?
Bem, pessoal, E. coli, ou a gente usa a coloração de Gram a partir das amostras, pode ser uma amostra de urina, no caso, infecção urinária, ou uma amostra de fezes. Utilizamos aqui os meios onde a gente possa identificar tanto essa hemólise esverdeada, essa produção, como eu falei daquele meio de Rolf. Também temos a identificação da toxina Shiga, se for o caso, aquele caso de síndrome hemolítico urêmica, né? Mas a própria coloração de Gram, esses exames mais iniciais e o crescimento microbiológico em cultura, que ela cresce bem, não tem muito problema, já apontam aí para auxiliar no desenvolvimento de uma terapia, né? Uma antibiótico terapia. E aí, qual é o tratamento? Bem, como vocês viram, a E. coli ela está difundida aí no nosso corpo. A gente pode ter contaminação fecal oral e a gente pode ser contaminado de uma forma muito branda. Então, dependendo do tipo de manifestação clínica, o tratamento pode ser um tratamento de suporte, um site de reidratação oral simples, se a gente não vir, né, que é algo muito grave, que é só uma infecção alimentar comum, ou a gente pode entrar com antibiótico terapia. No caso da infecção urinária, os antibióticos geralmente utilizados é o ciprofloxacino, nitrofurantoína e cotrimoxazol. É difícil, né? Esses nomes eu tenho dificuldade. Também temos trimetopina, sulfametoxazol, né? Que são utilizados. E quando a gente fala aqui dessa síndrome hemolítica urêmica, que é uma das formas mais severas de doenças que estão relacionadas com esse micro-organismo, além de fazer a antibiótico terapia, a gente precisa também de reposição dos componentes sanguíneos de hemoderivados, né? E todo um tratamento de suporte no hospital, para que a pessoa, né, não entre em falência dos órgãos, principalmente dos rins. Certo, pessoal? Até aí tudo bem? Quem tiver aí alguma pergunta para fazer, pode fazer agora, porque eu acho que agora a gente já tem finalizado e vamos passar para outro. Professora, Sim. no caso, o que seria mais importante a gente saber? Eu pergunto porque é uma aula bem longa, né? A senhora disse que não importava a gente saber os subtipos específicos, seria o geral, em respeito que pode acontecer de diversos casos, diversos sinais e sintomas, dependendo, como a senhora mesmo disse, o tropismo da bactéria. Seria isso? Isso, exatamente. O que é importante vocês lembrarem são as características morfológicas, né, e bioquímicas desse micro-organismo, além de as manifestações químicas que essa espécie pode causar. Não necessariamente vocês decorarem aquelas siglas, né? Mas é importante vocês saberem que alguns subtipos, eles causam sim hemorragia, alguns subtipos não causam, alguns subtipos são autolimitantes, outros você precisa fazer uma transfusão sanguínea, então, uma plasmaférese. Então, é muito importante que vocês saibam que é um micro-organismo que ele pode causar desde uma doença simples até uma doença bem mais complexa, que pode levar à perda de um órgão, né? Uma falência. E quais são as características desse micro-organismo em termos de célula, em termos de fatores de virulência, em termos de componentes celulares, se tem fímbria, se tem flagelo, se sobrevive na presença ou na ausência de oxigênio. Basicamente, as características mesmo do próprio micro-organismo. Não precisa decorar. Claro que precisa saber o nome da espécie, né? Mas não precisa decorar aqueles subtipos todos. Alguém tem mais alguma dúvida em Escherichia coli, pessoal? Que aí a gente já vai passar para outro coleguinha nosso. A salmonela, o grupo salmonela,
Eu vou falar mais em relação ao grupo não tifoide, né? Acho que todo mundo entendeu minimamente, né? Eu vou passar, tá bom? Qualquer coisa vocês pedem, eu retorno o slide. Vamos continuar com salmonela, né? Como eu falei para vocês, cada espécie microbiana tem diversos tipos de grupos. Salmonela não é diferente. Inclusive, a classificação de salmonela, ela é bem esquisita. Vocês vão ver aí nos livros que tem umas ambivalências, umas ambiguidades. Mas, de uma forma geral, as salmonelas entéricas, né, elas se dividem principalmente em salmonelas tifoides e não tifoides. A salmonela tifoide está relacionada à febre tifoide, mas aqui eu vou entrar com vocês com maior importância sobre a salmonela enteridites, que causa gastroenterites e infecção intestinal, tá? Esse tipo de micro-organismo, ele infecta tanto seres humanos quanto animais. E geralmente a contaminação com esse tipo de micro-organismo se dá através dos alimentos, tá, pessoal? Então, vou falar um pouquinho sobre as características desse micro-organismo para vocês. Primeira característica, é um micro-organismo que possui cápsula. É um micro-organismo encapsulado. E o que isso quer dizer? O que é um micro-organismo encapsulado? É aquele micro-organismo que tem uma cápsula polissacarídica, como a gente já havia falado, e que essa cápsula polissacarídica ajuda esse micro-organismo a evadir o sistema imune, porque o sistema imune não consegue identificar esses polissacarídeos como antígenos fortes, né? Ele não é uma cápsula muito imunogênica. Além disso, como todos desse grupo que a gente vai ver hoje, ela é gram-negativa, cor em vermelho, com a safranina, e é um micro-organismo intracelular facultativo. Isso quer dizer que ele consegue crescer dentro de células também. Como é a respiração, né? Esse micro-organismo é anaeróbio facultativo. Ele consegue tanto utilizar o oxigênio para produzir energia, quanto ele consegue utilizar outras fontes, como a glicose, para gerar energia no seu corpo, né? Ele consegue aí metabolizar essa glicose como fonte de energia, né? Ele consegue ser diferenciado, os micro-organismos, principalmente os micro-organismos entéricos, eles são diferenciados baseados na sua capacidade de metabolizar açúcares, nesse caso, destrose, lactose e sacarose, e produzir sulfeto de hidrogênio, né? Temos esse agar aqui, que é um agar que se chama tríplice açúcar ferro ou férrico, que quando esse micro-organismo salmonela cresce, né, ele causa a formação desse precipitado preto. Aí o agar, ele fica meio vermelhinho, como vocês estão vendo aqui. Aqui é a foto real e aqui é o desenho, né? Ficou perfeito. Então, tem o meio vermelhinho e aí tem uma mancha preta. É justamente esse sulfeto de hidrogênio que se forma. Por que eu trouxe isso aqui, pessoal? Só para vocês saberem que existem meios diferenciais para você identificar esse micro-organismo, tá? Isso não quer dizer que vocês vão decorar esse meio de cultura aqui, porque vocês não são biomédicos, vocês são médicos. Mas é importante vocês saberem o que acontece lá no laboratório para que as pessoas identifiquem e mandem para você um laudo dizendo essa pessoa está contaminada com salmonela, para você se orientar quando você for fazer sua terapia antimicrobiana, tá? Ele não produz oxidase. Acho que é só isso que faltava eu falar para vocês. Então, é um micro-organismo bem diferentão, né, dos outros que a gente viu até agora. Consegue respirar, consegue fermentar, não consegue utilizar lactose, utiliza mais glicose, consegue crescer dentro e fora da célula, produz cápsula e produz sulfato de hidrogênio, que é algo bem incomum, tá? O que é que a salmonela faz no nosso corpo para causar aqueles probleminhas? Quando a gente se contamina, principalmente pela alimentação
ou através de um contato fecal oral, que é muito comum, principalmente nas crianças, ou pessoas que não têm acesso a saneamento básico, a água tratada, né? A salmonela ela é ingerida junto com o alimento ou com água contaminada e atinge o ilho. Nessa parte do tecido, né, o que é que essas células vão fazer? Elas vão atingir principalmente as placas de Peyer e vão causar aí problemas inflamatórios, recrutamento de células que vão provocar inflamação no tecido mucoso, e aí vão causar aí extravasamento de conteúdo celular, vão começar a causar morte celular. Quanto mais o nosso corpo tende a lutar contra a salmonela aqui nessa região, mais citocinas começam a ser liberadas, citocinas pró-inflamatórias, mais células são recrutadas e mais degradação do tecido é provocada, certo? Então, o problema da salmonelose se dá principalmente por esse embate entre a presença desse micro-organismo, principalmente no ilho distal, e a presença das células de defesa que vão tentar matar esse micro-organismo. Como ele está ali dentro da célula, né? Ele acaba sendo um parasita intracelular facultativo, aí começa a haver morte celular para ver se mata esses micro-organismos. Mas aí tem o custo, né? A gente sabe que o processo inflamatório ele é muito importante, mas ele tem seus custos. Né? Tem o ônus e tem o bônus também. Então, vamos continuar aqui. Se isso continuar se exacerbando, se não houver o controle, mais células do sistema imune vão sendo recrutadas, e aí a gente tem um quadro mais sério de inflamação do intestino e do cólon, causando enterocolite. Neutrófilos vão ser recrutados também, como vocês estão vendo aqui, vários tipos de células diferentes do sistema imune, e durante essa batalha entre célula imune e a própria bactéria, ocorre, vamos dizer assim, a disrupção dessas células e dessa camada, e começa a se provocar úlceras nesse trato intestinal, gastrointestinal. Com a formação dessas úlceras, a gente tem efluxo de água e de eletrólitos, porque o corpo começa a não absorver mais aquilo que ele precisa, né? Começa a não ter mais as suas funções, começa a perder essas funções, e aí a gente tem o quadro de diarreia e aparecimento dessas úlceras aqui, certo? E isso num quadro um pouquinho mais grave, quando as células não conseguem neutralizar esse micro-organismo. Salmonelose pode dar desde uma simples diarreia até essa formação de úlceras e disfunção do trato gastrointestinal. Essa infecção geralmente fica limitada a essa área mucosa, mas como eu falei para vocês, como tem destruição de muitas células aqui, o que é que isso provoca? Esse micro-organismo acaba conseguindo adentrar a corrente sanguínea. E toda vez que um micro-organismo tem a capacidade de adentrar a corrente sanguínea, há um risco muito grande de acontecer a bacteremia. A gente sabe que o tecido sanguíneo é um lugar onde não deve ter micro-organismo, de nenhum tipo, diferentemente de outros tecidos que a gente tem no nosso corpo. Então, quando a gente tem um micro-organismo entrando na nossa corrente sanguínea, e se ele achar algum ponto em que ele consiga sobreviver, se desenvolver e começar a se disseminar ainda mais, ele pode afetar órgãos extremamente vitais, porque nosso sistema circulatório, ele conecta todos os nossos tecidos. Então, pode atingir aí o cérebro, o fígado, o baço, os ossos. Então, é uma doença que pode se alastrar pelo corpo. Não é comum, mas é possível, porque aqui a gente tem destruição tecidual de uma forma intensa, em alguns casos. E aí, através dessas portinhas,
a gente tem entrada, né? Abre aí uma entrada para o micro-organismo aderir aí no nosso corpo, na verdade, a setinha para cá, para baixo. Enfim, deu para entender, pessoal, essa parte? Espero que sim. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês de onde saem esses micro-organismos, né? Quem são os reservatórios. Isso eu estou falando da não tifoide, tá, gente? Porque a salmonela tifoide, o reservatório é principalmente o humano e não tem outros. Mas as salmoneloses causadas por salmonelas não tifoides, que são essas que são mais trazem infecções entéricas, elas conseguem habitar tanto os seres humanos quanto animais. E quais são os animais que podem servir como reservatório? Aves, répteis, animais de estimação, animais domésticos como cães e animais silvestres também, tá? Como anfíbios e répteis, né? Outros mamíferos também podem, enfim, ser um reservatório. Além disso, a gente tem um reservatório muito importante, que são os animais domésticos de consumo recorrente na nossa população, que é principalmente as aves que são consumidas. Galinha, por exemplo. Então, onde é que a gente pode encontrar esse micro-organismo de forma mais incidente? Em aves mal cozidas, né? Carne de aves mal cozidas, carne vermelha também, ovos, principalmente, e laticínios. São as 4 maiores fontes de salmonelose, principalmente quando esses produtos, que são produtos de origem animal, estão crus ou mal cozidos. Então, você vai no self-service, e aí tem lá no self-service aquele ovinho frito com a geminha mole. Aí você pensa, vou comer isso aqui. Perigoso, né? Porque você pode ter uma salmonelose. Da mesma forma, você vai lá na churrascaria e pede aquele bife ao ponto, né? Que ele não tá nem bem passado, nem mal passado. Ele tá rosadinho por dentro e todo seladinho por fora. E aí você pensa que tá abafando, mas na verdade você tá se contaminando com a salmonela. Então tem que ter bastante cuidado com o que é feito fora da nossa casa, porque a gente não tem tanta certeza que foi tomado aquele cuidado. Mas só tem aí esses micro-organismos? Não. A gente tem esses micro-organismos também em outros lugares onde a gente não tem uma higiene correta. Por exemplo, água contaminada com fezes de animais ou de pessoas. Você pode, quando você não tem água potável, né, se contaminar. Além disso, vegetais mal lavados, frutas mal lavadas, né? Você sabe que esses vegetais eles estão em constante contato com o solo. E se esse solo estiver contaminado com fezes de animais, como um cachorro, ou se ele for irrigado com água contaminada, pode causar problemas também. Além de outras coisas que podem estar contaminadas, inclusive enlatados, coisas fechadas. Então, é um micro-organismo que está bastante associado com a nossa alimentação, né? Além disso, tem que ter cuidado com o contato com esses animais, principalmente após esse contato fazer a correta higienização das mãos. Hoje a gente está meio psicótico, né, com higienização das mãos, porque afinal o coronavírus ainda está aí, mas a higienização das mãos, ela evita uma série de problemas, e uma delas é a salmonelose. Então, brincou com seu animalzinho, ou foi numa fazenda visitar, enfim, num ambiente onde você vê que tem muitos animais domésticos, e você entrou em contato com esses animais, é importante fazer sempre a higienização das mãos, porque pode passar do animalzinho para vocês, tá bom? Então, está muito relacionado a animais domésticos, animais silvestres e produtos de origem animal. Não descartando também a contaminação por vegetais e água contaminada. A salmonela é sensível ao ácido gástrico. Então, é uma vantagem. Por isso que as pessoas não têm tanta salmonelose.
Porque quando ela entra em contato com o nosso trato gastrointestinal, pode haver já a neutralização pelo ácido gástrico. Para a gente ter uma salmonela, a gente precisa de uma quantidade de salmonela bastante grande, né? 100.000 micro-organismos naquele alimento, né? Portanto, a gente precisa de um grande inóculo para poder causar infecção. Se tiver pouquinho, assim, algumas bactérias, 10, 20, 30 bactérias, provavelmente não vai causar nenhuma doença. Onde é que geralmente esses micro-organismos chegam a causar doença? Naquelas faixas etárias e nas populações mais suscetíveis. Exemplo, a gente tem aqui crianças, né, que elas têm maior risco de infecção, principalmente por não ter muita noção, né? Pega no cachorro, lambe o cachorro, deita no chão, come areia, lambe parede, enfim. Idosos também, né? Que idosos já têm essa maior fragilidade do sistema imune. Pessoas que têm baixa acidez estomacal, já que esse inóculo aqui, ele é neutralizado pelo nosso ácido gástrico, e pessoas com algum quadro de imunossupressão. Aí sim, essas pessoinhas aqui, esses grupos, podemos chamar de grupos de maior risco, eles têm tanto maior risco de incidência, né, de ter uma infecção, quanto de desenvolver as formas mais complexas, como eu falei para vocês, com ulcerações, ou até mesmo com bacteremia, e com o desenvolvimento aí de uma série de infecções em vísceras importantes que não deveriam ser dotadas de micro-organismos, certo? Aí eu vou dar uma olhadinha aqui em vocês, saber se vocês têm alguma dúvida. A gente vai já finalizar a salmonela. E aí, se vocês quiserem, a gente pode dar um time, um intervalinho, tá? Eu olhei aqui no chat e não vi nenhuma dúvida. Quem tiver com dúvida, pode me avisar, tá bom? Vamos aos sintomas principais, pessoal, da salmonelose. Pode ser que não haja sintomas a primeiro momento, né? Depende do desenvolvimento do micro-organismo. Lembre-se que há uma diferença entre contaminação, colonização e infecção. Então, aqui pode ser que não haja uma manifestação clínica importante, mas de 24 a 48 horas de incubação, esse micro-organismo pode se desenvolver dentro do nosso corpo e provocar aí a presença de diarreia aquosa, que pode apresentar sangue, mas não necessariamente. Pode apresentar sangue, como não apresentar sangue. E outra característica importante são dores abdominais. A pessoa fica com dor. Além disso, fica com aquela náusea, vontade de vomitar, dor de cabeça. Assim, né, gente? Quem nunca? Além disso, a gente tem a presença de calafrios pelo corpo e febre baixa. Claro que por ter uma diarreia aquosa, a gente vai ter quadros de desidratação e cessa, né? É algo que o corpo, se você conseguir hidratar, se você conseguir ter um suporte, talvez você nem precise tomar um antibiótico, dependendo do seu estado nutricional, enfim, e de outros fatores. Pode ser que você sobreviva bem, obrigada. Mas pode ser que não. Então, vamos ver daqui a pouco como é que se faz o tratamento medicamentoso. Como é que a gente faz o diagnóstico? Através dos micro-organismos presentes nas fezes. Então, pega a amostra de fezes da pessoa e faz uma cultura, né? Quando a gente tem infecção mais invasiva, para além dessas manifestações clínicas iniciais, a gente precisa de cultura tanto de sangue, para identificar a bacteremia, quanto de aspirado da medula óssea, tá bom? Para identificar esses micro-organismos, para ver onde é que eles estão, tentar fazer uma identificação, tanto por cultura, quanto por coloração de grão também.
E aí, como eu falei para vocês, o tratamento é principalmente manejar os sintomas. Hidratar, repor os eletrólitos, controlar vômito, controlar a diarreia e aliviar minimamente a dor que essa pessoa está sentindo. E, inicialmente, é uma doença onde não é indicado antibiótico. Mas, caso a gente tenha aquelas infecções invasivas, como bacteremia ou infecção de outras vísceras importantes, a gente tem que fazer a cultura do micro-organismo para saber qual é a sensibilidade que esse micro-organismo tem aos agentes microbianos. Então, faz o que a gente viu nas aulas anteriores, que é o teste de sensibilidade, onde a gente cresce o micro-organismo numa placa, coloca vários discos de antibiótico aqui, bota ela para crescer. Aí, nesse disco aqui tem tal antibiótico, formou um halo bem grande. Nesse aqui não tem, nesse aqui tem. E aí a gente vai identificando aí qual é o micro-organismo, na verdade, qual é o fármaco que a gente vai utilizar para cada micro-organismo desse. Quando a gente tem a formação de um halo de inibição, a gente tem a suscetibilidade. Então, vamos dizer que aqui é um antibiótico que eu vou escolher esse aqui. Então, a gente só vai conseguir descobrir qual é a melhor antibiótico-terapia após esse ensaio, tá? E as formas de evitar são principalmente as boas práticas de higiene, lavagem das mãos e higienização dos alimentos, principalmente se forem alimentos de consumo cru, aquelas saladinhas lá do self-service, né, que as pessoas adoram. E cozinhar bem os alimentos, ter bastante cuidado com carnes, com aves, com ovos e com produtos lácteos, laticínios, né? É muito importante que haja um cozimento total do alimento, não comer carne crua. Tem gente que come carne crua, come ovo cru e tudo. Então, tem que ter bastante cuidado. E é isso, pessoal. Vocês querem dar um tempo? São 3h27. Se vocês quiserem, a gente pode dar um time agora. Aí a gente dá um tempinho agora, de 15 minutinhos, e depois volta para continuar a aula, tá bom? Para não ficar muito pesado. Eu vou parar a gravação e aí começo a gravação de novo na próxima aula, para não ficar 2 vídeos tão pesados.